Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, como vocês estão? Queria ver com vocês uma coisa. Eu pensei em fazer, ao invés de fazer todo dia vídeo de Stranger Things, para não ficar cansativo, e também porque quem assistir só Stranger Things, depois que acabar 7 dias, a gente vai assistir mais o quê, né? Então eu pensei de fazer toda sexta-feira, soltar o vídeo sobre um episódio. Então assim, né, 7 sexta-feiras ao longo do mês, a gente vai ver um vídeo sobre o episódio. E aí acho que vai dar certinho com os 2 últimos episódios que vão começar em 1º de julho. Porque eu vou fazer agora. Vamos pegar aqui com o calendário. Então eu soltei o vídeo agora na última sexta-feira, dia 27, dia da estreia, e tive que soltar no sábado, né, pra poder honrar os compromissos, né, que eu soltei só o vídeo 1, então tava faltando soltar a segunda parte do vídeo. Então eu soltei a segunda parte no sábado, né, dia 28, mas a primeira saiu dia 27. Então o que eu tô pensando é fazer toda sexta-feira, soltar um episódio. E aí, se a gente seguir aqui no calendário, na primeira sexta-feira foi 27, soltei um. A segunda sexta-feira, agora já vai ser junho, então vai ser o segundo episódio no dia 3, o terceiro episódio no dia 10, o quarto episódio no dia 17, o quinto episódio no dia 24 e o sexto episódio. E a gente pode fazer sexto e sétimo, podemos fazer no dia 24. O sexto episódio, no dia 25, sábado, o sétimo episódio, e dia 1º a gente faz o primeiro episódio, o oitavo episódio do segundo volume. Então, assim, sábado e essa sexta e esse sábado, 27 e 28, eu soltei 2 vídeos relacionados ao primeiro episódio. No dia 3 vai ser o segundo vídeo, o terceiro vídeo no caso, relacionado ao segundo episódio. Então, 27 e 28 foi o primeiro episódio. Dia 3, próxima sexta-feira, vai ser o segundo episódio. Dia 10, o terceiro episódio. Dia 17, o quarto episódio. Dia 24, o quinto episódio. E dia 25, sábado, o quinto? Não. Dia 3 vai ser segundo. Dia 10, terceiro. Dia 17, quarto. Dia 24 vai ser quinto episódio. Então, 25, sexto, e 26, domingo, sétimo episódio. Aí vai ter que ser, então, sextas-feiras, e na última semana do mês a gente faz sexta, sábado e domingo, fechando a primeiro volume. É, isso mesmo, sexta, sábado e domingo, fechando o primeiro volume, porque no dia 1º de julho sai o segundo volume. Então, se eu fizer só sexta-feira, no 1º de julho a gente ainda vai estar falando do primeiro volume. Então, no 1º de julho, a gente fala do segundo volume. A gente começa 1º de julho falando sobre o oitavo episódio, que no caso é o primeiro do segundo volume. E aí, na outra sexta-feira de julho, a gente faz o último episódio, que vai ser dia 8 de julho. Então, a gente fecha a sequência de vídeos. Então, a gente vai fazer agora esse episódio que eu tô gravando hoje. É sobre o segundo episódio. Esse vídeo que eu tô gravando hoje é sobre o segundo episódio e vai sair no dia 3 de junho. O quarto episódio vai sair no dia 10 de junho. O quinto episódio no dia 17 de junho, sextas-feiras. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto episódio vai sair no dia 24 de junho, sexta-feira. O sexto no dia 25, sábado. E o sétimo no dia 26, domingo. E dia 1º de julho eu faço o oitavo episódio, que é o primeiro episódio do segundo volume. Beleza? Ficou entendido? Ficou meio confuso, mas durante a semana vocês vão entender qual é a programação. Vai ficar mais claro durante a semana. Mas assim, também é só... Vocês ativem o sininho, se inscrevam no canal e ativem o sininho, que aí também vocês não vão perder nada. Porque vai dar o mês inteiro a gente acompanhando os episódios. Pra quando estrear a nova temporada, a sequência da quarta temporada, no dia 1º de julho, a gente já vai ter feito o mês inteiro falando de Stranger Things, sem ser cansativo, porque eu não vou falar todos os dias sobre isso. E aí, ainda assim,
vai ter episódio para todas as sextas-feiras. Então, todas as sextas-feiras a gente se encontra aqui no canal falando sobre Stranger Things. E hoje, então, este vídeo é para falar sobre o segundo episódio, o segundo capítulo, que a gente sabe, né, Stranger Things é lançado por capítulos. Então, o segundo capítulo da 4ª temporada. Quem sabe vai ser o segundo capítulo do 4º livro. Tem esperança de que eles lancem eles como livro. Eu acho assim, quando a série acabar, quem sabe, né? Porque dizem que ela acaba na próxima temporada. Na 5ª temporada, dizem que é a última temporada de Stranger Things. No caso, seria então o último livro. Se um dia eles fizerem livros. Então, falando do segundo episódio. Segundo episódio de Stranger Things, eles mostram o Hopper. Nesse segundo episódio, eu vou botar aqui velocidade, ver se na televisão dá pra aumentar. Na televisão, deixa eu ver. Não dá. Porque eu gosto que, como eu tô só comentando, dessa vez eu já assisti, eu queria só colocar em velocidade maior pra ir acompanhando mais rápido. O som tá muito alto, vai pegar... O último vídeo já pegou direitos autorais, mas também eu coloquei mais cenas, né? Mas como eu estava me corrigindo no último vídeo, tá perdoado. Eu perco os direitos autorais, não tem problema não, eu não vou ser monetizada nele, eu não vou ganhar um centavo por ele. Mas como eu errei no primeiro vídeo, então eu estava me corrigindo, eu precisava mostrar o que eu estava falando, provar o que eu estava falando, que eu estava errado e estava me corrigindo no segundo vídeo. Então, nesse segundo episódio, eles mostram o que de fato aconteceu com o Hopper. Então, eles mostram que o Hopper, quando houve a explosão, quando aquela máquina que os russos estavam usando na 3ª temporada para abrir o portal, aquele portal que a abriu na primeira temporada, fechou ele no final da primeira temporada, os russos reabrem esse portal. Então aí o Hopper tá na 3ª temporada tentando fechar esse portal. E os russos... o Hopper quer fechar o portal porque os russos abriram o portal. E o Hopper, quando tá lá tentando desligar, a Joyce tá lá na cabine tentando apertar os botões, virar as chaves para poder desligar a máquina, e o Hopper tá lá embaixo lutando com aquele russo grandão que quer matar ele. E quando eles tentam desligar a máquina, houve uma explosão. E então a máquina, com essa explosão, ele é jogado para longe. Ele é jogado para longe da máquina. Esse capítulo 2 é a maldição de Vecna. E nesse capítulo, ele é jogado para longe da máquina. E aí quando ele cai longe, a Joyce imagina que ele foi... que ele virou poeira, imagina que ele morreu, porque todos os outros soldados que estavam naquela área acabaram morrendo, esse grandão que estava lutando com o Hopper morreu, então ela entende que o Hopper também havia morrido, só que não, o Hopper não morreu, o Hopper é jogado só pra longe e ela perde a visão dele, perde, né, não enxerga mais ele, os russos pegam ele, e aí... Só aparece no início do episódio que o Hopper está vivo, sim, é verdade que o Hopper está vivo. E aí agora mudando para outra cena nesse segundo episódio, já mostra aquela questão que eu comentei no último vídeo, né, que foi da primeira, fechou o primeiro episódio, que é a Chrissy, a morte da Chrissy. A Chrissy, então, que era aquela menina lá aquele negócio lá, líder de torcida, né? Ela foi na casa do Ed pra comprar a ervinha ou a substância mais pesada. Só que aí lá ela é atacada pelo Vecna, que é o monstro dessa temporada. E aí o Ed foge. E o tio dele, quando chega em casa, chama a polícia. Cara, tem uma menina aqui que eu não sei nem quem é. E então me ajudem aqui a resolver esse problema que eu não sei nem o que eu faço. Ele então pediu a ajuda da polícia, a polícia chega. E ela tá numa situação assim, filme de terror, é American Horror Story. O Stranger Things tá virando American Horror Story, porque ela realmente tá numa situação cabulosa. E a Max, como eu falei, né, a Max é vizinha dele, é vizinha do Ed, que é a casa onde a Chrissy morreu. Então aí a Max vê pela gretinha da porta assim quem é. Então ela já entende tudo e ela já vai lá contar pro Dustin, porque os policiais estão lá, né, vendo a casa, o que aconteceu e coisa e tal. E ela saca que tem alguma coisa errada, porque ela
percebeu algo de estranho naquela noite, o mau contato que teve na televisão, a televisão dela ficou falhando, a cara de espanto do Ed quando o Ed sai. Então ela já saca que tem alguma coisa e vai contar pro Justin. E os policiais, quando estão contando, porque aquele policial que era o braço direito do Hopper, não o de óculos, o outro, ele vira delegado. Então ele tá contando, narrando pros superiores dele, pra quem quer que seja, o que aconteceu. E claro que todas as ligações ali em Hawkins estão sendo monitoradas, né? Especialmente da polícia, porque o governo sabe que Hawkins tem algo de diferente, tem algo de especial, então eles querem ter o controle da situação. Então eles filmam o que está acontecendo, eles gravam, pega, né, a ligação do policial, e então é contado para o governo o que está acontecendo. E nisso corta para outra cena, que é o Mike chegando para conversar, para ver a On, né? Porque a On foi por morar na Califórnia e ele ainda continua chamando ela de On. E é quando ele dá uma flor, ele chega, cumprimenta ela e dá o buquê de flores para ela. Ela olha no bilhete escrito Elle, né, de Eleven. E ela já fica meio assim, porque agora ela é Jenny, ela não é mais Eleven. E tipo, ele ainda fica na memória dele aquela relação que ele tem com a 11 e não com a Jenny, a garota quem ela é agora. E aí, nesse encontro, a gente vê assim, o amigo do Jonathan, né? Aquele que é bem doidão, bem legal. Ele é muito doidão. Ele fala com o Mike: nossa, eu ouvi falar muito da sua irmã. E fica parado assim, olhando pro Mike. Ele mesmo fala: nossa, agora ficou uma situação constrangedora. Aí o Mike confirma: realmente ficou uma situação bem constrangedora. E infelizmente aí a gente vê a confirmação. Mas assim, é triste porque é um amor não correspondido, né? Que é o amor do Will pelo Mike. Porque lembra que eu falei, eu acho que o Will é gay. E de fato, o Will é gay e ele tá apaixonado pelo Mike. Assim, né? No segundo episódio é que eu entendi. E a pintura que ele tava fazendo, que a On fala no primeiro episódio, que ele tá pintando algo que ele não deixa ninguém ver, é algo que ele entregaria pro Mike. Só que no segundo episódio a gente ainda não sabe o que é isso que ele tá pintando. E a On vai contando pra ele como que vai ser os dias deles. Esse dia que ele chegou, o que eles vão fazer durante o dia. Só que ela conta coisas que não são verdade. E aí a gente aprendeu na primeira temporada que o Mike, né, fala pra ela que amigos não mentem. E ela tá mentindo pra ele. Então, assim, aí o Will já começa a ficar incomodado. Por que você tá mentindo pra ele? Porque ela fala que a Stacy e a Angela são amigas dela. E não são. São as garotas que fazem bullying com ela. São as garotas que torturam ela. São as garotas que maltratam ela. Não são amigas delas. Não são amigas dela. E aí acontecem outras coisas que, assim, minha opinião pode ser problemática no final, mas no final eu conto pra vocês qual é a minha opinião. Pode ser, algumas pessoas politicamente corretas não vão concordar com a minha opinião, vão achar ruim, mas é a minha opinião. Beleza? Sem governo, por favor, atenciosamente, Enzo. Yes, então é a mensagem que a Joyce recebe naquela carta que ela acha dentro da boneca. Então, um amigo quer ajudar ela a resgatar o Hopper, só que aquele negócio, ela cria teoria só porque o nome dele é Enzo, que esse nome é por causa do restaurante que ela ia com o Hopper, que é o restaurante chama Enzo's. Aí o Bauman cria outra teoria. E aí no final das contas os dois decidem ir até lá. Tem várias teorias que pode ser problema, que isso pode dar errado. Mas no final das contas eles largam de mão todas as teorias e vão até lá. Pra ver o que é. O perigo tá aqui, a gente vai correr pro outro lado. Não, eles correm em direção ao perigo. E agora então começa a segunda sessão tortura da Jane. Porque assim, a meu ver, esse episódio, ele não mostra só a tortura do Hopper. Ele mostra também o quanto a
tá sendo maltratada, quanto a Jenny tá sendo maltratada. Porque assim, algumas pessoas entendem que a única violência é a física. Não, a violência psicológica, ela também é séria, ela também tem que ser vista como algo que precisa ser extirpado da nossa sociedade, porque realmente ela causa dor, ela causa traumas, ela causa, às vezes, traumas irreversíveis, e a Jane passa por essa tortura também na escola. A gente viu no episódio 1 o quanto essa Angela fez mal a ela humilhou ela quando a Jane estava falando sobre o pai dela. A Jane estava lá para fazer uma homenagem ao Hopper, que deu a vida para salvar ela, salvar a cidade, salvar todo mundo. E aí essa Angela vai lá, humilha ela na frente de todo mundo, faz piadinha do pai dela, depois ela faz piada de novo do lado de fora da escola, maltrata ela pra todo mundo ver, ninguém faz nada, todo mundo é conivente com a maldade. Os amigos dela humilham, os amigos dessa Angela humilham a Jane, pisam na maquete que ela tinha feito, o trabalho que ela fez com tanto carinho pra homenagear o Hopper, que é o pai dela, que deu a vida por ela, que até então ela entende que tá morto. Então assim, ela foi incessantemente, várias vezes torturada, várias vezes maltratada. Na pista de patinação, a Angela maltrata ela mais uma vez, humilha ela pra todo mundo ver, faz aquela zoação com ela, ainda filma pra poder guardar pra posteridade a humilhação que ela fez com a Jane. E aí, assim, algumas pessoas entendem que a única maldade é a física, porque aí a Jane não pode revidar, tá lá. A Jane não pode revidar, a Jane não pode responder, a Jane não pode fazer nada. Ah, mas o que ela fez também foi muito grave, não sei o quê. Vamos falar sobre isso depois, beleza? Então aí começa a segunda parte da violência contra a menina, contra a Jane. E aí muda pra cena onde o namorado da Chrissy, né, aquele capitão de futebol, ele fica sabendo que quem morreu realmente é a Chrissy. E aí o pessoal da polícia, né, também como delicados como um elefante, eles vão lá e deixam claro que quem fez isso foi o Ed, que eles estão certos de que porque a polícia está certa de que quem fez foi o Ed. E na hora de interrogar o namorado da Chrissy, eles deixam claro que o que eles acham que é a culpa do Ed. E aí esse namorado da menina já fica doidão, nossa, não sei o que, tudo bem, ele tá traumatizado pela morte dela, concordo, é realmente traumático, é realmente forte, mas aí também não é justificativa sair correndo atrás do menino se ele não sabe nem quem é, né? Você não sabe nem que ter prova suficiente de que foi o Ed que fez isso. Mas tudo bem, ele tá com essa dor do luto, ele então quer vingar a morte da namorada. Até aí tudo bem. O problema é quando ele começa a torturar, a maltratar, a agredir as pessoas que não tem nada a ver com isso. E agredir quem ele acredita que seja a pessoa que fez a maldade com a namorada dele, é uma pessoa de quem, né, ele tem sentimento que ele ama e tal. Ok, é racional, uma pessoa, racional ou não, sei lá, mas assim, é o que a gente também, talvez a reação que a gente teria se fosse alguém que a gente ama, que tivesse sido maltratado, tivesse morrido por causa de, né, alguém aí. Só que aí ele maltrata pessoas que não tem nada a ver com o assunto, e é essa parte que eu não concordo. E aí, então, mostra também a Nancy no seu instinto jornalístico indo atrás da notícia da morte dessa menina para saber mais detalhes sobre isso. Então, ela vai lá naquele estacionamento de trailer para saber mais o que tá acontecendo. Ah, e interessante também que nessa cena que esse namorado da Chrissy já começa a traçar o plano de vingança, o Lucas ainda tá meio assim de participar, porque ele sabe que tem alguma coisa ali que também não tá normal, que o cara tá meio doido até demais. Assim, o luto a gente entende, todo mundo entende, mas o luto dele tá até demais aí também. E ele tá de uma forma agressiva, que ele não quer participar, porque ele conhece o Ed, ele fazia parte do grupo de D&D, fazia parte do Hellfire, que é o grupo de D&D que o Ed era o chefe. Então ele sabe que o Ed não tem esse perfil, não é esse perfil agressivo. Então ele tá assim, resistente de participar, ele se sente compelido, se sente assim,
forçado a participar, porque ele tá também nesse grupo agora dos jogadores de futebol, de basquete, então ele quer fazer parte do grupo, mas ao mesmo tempo ele vê que não é correto a forma como eles estão agindo, especialmente com o Ed, que é alguém que ele conhece. Então, vamos acompanhando. Tá acontecendo pelo país todo. É tipo uma epidemia. E nesse episódio a gente conhece o coach da história. Porque esse cara, esse namorado da Chrissy, pra mim, ele tá parecendo um coach. Ele fala. E todo mundo aplaude o que ele fala. E todo mundo, nossa, o que ele fala é até certo. Aí, ó. Aí ele vira agora dar um discurso pra todo mundo. Um discurso motivacional. Aí pra mim ele tá parecendo um coach. Ele me lembrou um coach. Acho que eles tentaram. Sei o que? Não! Igualzinho essas palestras de coach motivacional. E pra mim ele virou o coach da história. E nesse segundo episódio, então já fica claro pra gente que o Hopper realmente está sendo torturado lá fora, na Rússia. Então os russos realmente pegam ele naquele dia que a máquina explode, na última temporada, e levam ele pra Rússia pra sessões de tortura e pra querer saber com quem que ele trabalha, pra quem que ele trabalha, se é pro governo, pra quem que ele está trabalhando. E aí, então a gente passa um tempo vendo essas sessões de torturas dele, que pra mim foi exagerado. Acho que foi tortura, tipo, tá, beleza, a gente entendeu que ele tá sendo torturado, mas foram vários e vários momentos mostrando isso. E não é, por mais que a gente pense, tá, mas é uma série também que mostra o lado triste, o lado ruim. Tá bom, mas não precisa disso tudo, né? Vamos combinar que não precisa de mostrar isso várias vezes. Só pra mostrar o Hopper? Só pra mostrar que realmente ele tá sofrendo? Achei exagerado. Foram muitos momentos de sessão tortura. Minha opinião. E assim, aí mostra também que a Nancy vai lá no estacionamento de trailers, né? Atrás do lugar onde que a Chrissy morreu. E o amigo dela, que tá com ela, Ben, acho que é Ben que é o nome dele, não sei como é que é o nome dele. Esse menino que tá com ela, ajudando ela a fazer a reportagem, ele começa a sofrer a possessão desse demônio, desse Vecna. Então, assim, a gente vê que ele é o segundo que acaba morrendo por causa desse Vecna. Então o Vecna, ele está possuindo várias pessoas em Hawkins. E assim, ele está manipulando, possessão. Eu acho que, pelo que eu entendi dele, né, até nesse segundo episódio, ele usa a culpa que a pessoa tem, aquela dor que a pessoa carrega, a culpa que a pessoa carrega, ele usa aquilo ali. E esse menino, ele tinha uma culpa, porque ele participou de um acidente de carro, ele estava envolvido em um acidente de carro que ele não prestou socorro. E a pessoa morreu. Então ele fica com essa culpa de ser um assassino. E o Vecna usa essa culpa dele pra manipular ele, pra possuir ele. Então também então a gente já vê, tem uma segunda morte por causa do Vecna. Os meninos estão na videolocadora, porque nessa época a videolocadora é uma coisa muito famosa, né? Na década de 80. Então tá lá o Dustin, a Max e a Robin tentando descobrir aonde que o Ed tá. Porque eles estão tentando correr atrás do Ed, estão tentando descobrir onde o Ed tá, pra poder ajudar ele e também pra saber o que realmente aconteceu. Porque o Dustin conhece ele, sabe que ele não é essa pessoa que faria o que supostamente fez com a Chrissy. Então ele corre atrás. O Dustin, a Max e a Robin e o Steve, sempre o Steve envolvido, corre atrás pra saber o que tá acontecendo. Então, assim, cenas muito importantes nesse segundo episódio. E uma coisa interessante, eu acho que nessa temporada, eles estão fazendo, cada detalhe é importante, um nome é importante, uma roupa é importante, cada coisinha é um detalhe importante, com um link, com, sei lá, qualquer coisa com a realidade ou não. O tio do Ed, ou seja, o Ed também tem esse sobrenome, Ed Manson, é Marilyn Manson. O nome do cara é alguma coisa Manson. Eu já esqueci o nome, só lembro do sobrenome. E nessa época, anos 80, anos 90, eram muito famosas essas bandas de heavy metal, essas bandas de rock pesadão. Então, tipo, o sobrenome do Ed, que é o doidão da história com cabelo grande, essas bandas tinham muito esses cabelos grandes, né? A Metallica tinha cabelo grande? Eu não lembro. Mas eu sei que o Kiss tinha cabelo grande.
Os Rolling Stones também tinham cabelo grande, o Guns N' Roses. Então, assim, o Ed Marilyn Manson, Ed Manson e esse cabelo grande. Então, tipo, muita referência nesse rock. Mas eu ainda lembro, a atuação dele ainda me lembra a atuação do Jim Carrey com aquele aquele personagem que ele fazia dos bichos lá, que eu esqueci o nome do personagem. E o do Johnny Depp, a atuação dele é muito espalhafatosa, me lembra muito a atuação deles. E a Nancy, né, com o seu instinto de jornalista, ela é a única que consegue uma informação realmente relevante com esse tio do Ed. Mas, tipo assim, é relevante pra ela que entende sobre o lado oculto da história, né? Porque pros policiais isso não seria irrelevante, isso seria totalmente chato, totalmente coisa de maluco. Mas a Nancy sabe do oculto sobre a cidade de Hawkins, então pra Nancy tem total sentido o que ele fala. Porque ele conta da história do Victor. Deixa eu ver se dá pra... Não dá pra filmar, tá? A Netflix vai cortar. Não dá pra filmar tudo, não. Porque ele tá falando do Victor Creel, que a Nancy... Não vou contar não, que é nos próximos episódios. Mas a Nancy tira dele esse nome. Que o Victor Creel tá envolvido antigamente. Quando ele era criança, todo mundo conhecia o nome de Victor Creel. Ele perdeu o juízo. Matou a família inteira. Os filhos, a esposa. Arrancou os olhos. Arrancou fora. E ele narra essa história. A pobre garota que achei hoje de manhã estava do mesmo jeito, que é a Chrissy. Então ele acha que ele pode ter fugido, Victor Creel. Prenderam ele no hospício de Penhurst. E ele acha que, tipo, a história conta que ele ainda tá lá. A não ser que esse Victor Creel tenha fugido. Mata as batatas. Michael Myers. E aí eles citam o Michael Myers, que é da história do Halloween, né? Que é o Michael Myers, o bicho papão. E ele fala que esse Victor Creel é o bicho papão na vida real. Então ele acha que quem matou a Chrissy foi esse Victor Creel, que fugiu do hospício de Penhurst e aí voltou a matar. Porque a forma como esse tio do Ed encontrou a Chrissy é a mesma forma que a esposa e os filhos desse Victor Creel foram encontrados lá na década de 50, quando ele cometeu os crimes. Então esse tio do menino acha que a culpa é do Victor Creel. E ele faz essa analogia com Michael Myers. Michael Myers a gente sabe que é dos filmes lá do Halloween e tal. Esses filmes que a gente já conhece e tem milhões deles. Que é o Michael Myers. Que eles falam que ele é o bicho papão. Michael Myers, né, na história dele, ele é o bicho papão. E aí esse tio do Ed faz essa analogia com o bicho papão, Michael Myers, Victor Creel. É das histórias dessa época, né? Década de 80, década de 90. Essas histórias eram muito populares. Então, as partes mais importantes desse episódio é esse, pessoal. O Fred, né? Que eu falei que era Ben o nome do amigo da Nancy, mas não, é Fred o nome do amigo dela. Então, esse amigo dela, o Fred, ele é assombrado pelo Vecna. E aí, ele... Mais um a morrer. E... Os meninos, né? O Justin, a Max, o Steve e a Robin acham, então, o Ed. Ele tá escondido na cabana do cara que vendia pra ele as dorgas. E então ele conta pros meninos o que aconteceu, ele narra pra eles o que aconteceu. E o Dustin e ele entendem que esse então é o Vecna, que é o monstro que eles falaram no primeiro episódio, quando eles estavam jogando D&D. Eles fizeram essa analogia com esse monstro de D&D. E a gente viu também que a Joyce liga pro cara que escreveu a mensagem pra ela, o tal do Enzo, e ele pede 40 mil pra poder desprender o Hopper. Eles ouvem pela mensagem, pelo áudio da ligação, que eles gravam a ligação, ela liga pra ele, eles gravam a ligação, e o Bauman então entende na ligação que o Hopper tá preso. Então e esse cara que vai desprender ele pede 40 mil pra soltar ele. E eles então vão. Obviamente, né, que a Joyce vai entrar nessa e vai fazer isso. E essas são as partes principais desse segundo episódio. Então...
Eu acho que é só isso mesmo que é mais importante. Mas assistam as cenas do Justin, dos meninos achando o Ed. É muito boa, são muito boas essas cenas. Vale muito a pena assistir. Então, é isso aí, ficamos por aqui. Então, sexta-feira que vem tem um outro vídeo falando sobre o terceiro episódio. E assim sucessivamente até os 3 últimos, 5, 6 e 7, que vai ser sexta, sábado e domingo, beleza? Então é isso aí, ficamos por aqui. E até a próxima. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos que vão ser lançados agora sucessivamente todas as sextas-feiras. E é isso aí, então. Valeu, galera. Até mais.